Como é que a Marlisa entrou na vida do jornal e vice-versa? Nós, a partir de 95, a gente trouxe para São Bento do Sul a revelação de filmes em uma hora. E a Gazeta estava começando também com o jornal. E aquela época não é como tudo digital hoje, né? Naquela época vocês fotografavam eventos, faziam coberturas e precisavam revelar aquelas fotos e imprimir para você poder fazer chapa para fazer a impressão do jornal. E nós tínhamos já muita velocidade e versatilidade à época. Então a Gazeta fazia as matérias muitas vezes até em cima do laço e a gente estava lá e revelava essas fotos, esse filme, imprimia essas fotos e a Gazeta podia no dia seguinte, né, tá com todas as matérias na rua. Então esse é o início do começo de uma relação que foi muito bacana, porque eu tenho certeza que a Marlisa, né, através de seus laboratórios, viram nascer, né, o jornalismo da Gazeta, ajudou a construir esse jornalismo, né, e permitiu que ele fosse cada vez mais ágil. Então essa foi, assim, eu acho que a forma que a gente começou essa interação, né, esse relacionamento. Era muito interessante, porque ao longo do dia nós íamos revelando, na medida que vocês iam produzindo as matérias, a Gazeta ia produzindo as matérias, eles iam mandando os filmes lá na loja, né, que era aqui na Augusto Klimek. E a gente ia imprimindo essas fotos e alguém ia passando e ia pegando. E ao final do expediente, geralmente, vocês começam a fechar a edição ali pelas 6, 7 horas, eu creio, e aí era a hora mais da correria, né? Que é a hora que levava-se os últimos filmes e a gente imprimia, revelava aquele filme, imprimia correndo para que vocês pudessem sequenciar aí a edição. E o que era interessante é que aquela época, claro, que a relação com a Gazeta começou com o jornal, mas nós já tínhamos uma amizade, né, dos tempos do CTG. Então, por exemplo, Schlagfest, né, o pessoal da Gazeta sempre primou por sair na frente com a informação. E aí a gente ficava com o equipamento ligado, né, deixava ligado até ali pelas 11 horas da noite, às vezes até meia-noite, e eles faziam uma cobertura lá da rainha, do sangria do primeiro barril, e a gente corria, deixavam, vinha trazer aqui na nossa loja, no nosso laboratório, a gente imprimia as fotos, vocês faziam aquela edição, imprimiam e ainda entregava lá no ginástico, ainda naquela noite, para que as pessoas já tivessem o jornal na mão, né? Era uma coisa bem bacana. O iniciozinho da Gazeta foi preto e branco, mas depois ela começou com as edições coloridas, porque já existia o filme colorido. Agora, a Gazeta começou com um pequeno laboratório, eu creio, aqui, preto e branco, mas eu acho que aquilo foi uma experiência não muito bem sucedida. E em seguida, como a gente chegou com a revelação uma hora, que era um processo muito mais dinâmico, muito mais ágil, aí eles acabaram, vocês abandonaram o processo interno de revelação e impressão de fotos, né? Essa relação foi longa. Eu não sei quando foi que a Gazeta começou a produzir as próprias chapas, né? Mas foi bem demorado. Eu não tenho noção. Isso se perdeu no tempo, né? Porque foi uma relação que ficou tão... Como eu acho que você sintetizou muito bem. O nosso laboratório era uma extensão da redação da Gazeta. E assim foi acontecendo, os laços foram se aprofundando, a gente acabou, por consequência, entendendo todo o dinamismo, como é que era o jornal, a pressa, a edição, porque vocês não podem perder tempo, né? A notícia apareceu, você tem que investigar, confirmar e divulgar. Então a gente compreendia a necessidade, a importância, né, da nossa contribuição, do nosso comprometimento com esse processo, dada a amizade que a gente sempre manteve, né, sempre teve. Mas assim, eu acho que a Gazeta, ela tem uma história, né? E é uma história interessante porque ela já nasceu com aquele compromisso
do bem informar e aquele compromisso de sempre buscar a notícia e passá-la em primeira mão. E isso sempre com muita responsabilidade, né? Eu sou um testemunho dessa história porque eu tenho certeza que a Gazeta nunca precisou reescrever notícia. E isso é muito bacana. Então ela já nasceu com credibilidade e ela foi cada vez mais solidificando essa credibilidade, não só com seus leitores, mas a comunidade como um todo, né? E de repente ela se torna aquele veículo, eu vou chamar assim, quase que oficial de informação da comunidade de São Bento do Sul, porque ela sempre estava ali na frente, sempre buscando trazer a notícia fresquinha, a notícia já confirmada, a notícia com responsabilidade. E isso fez com que, ao longo desses anos, a credibilidade da Gazeta fosse crescendo, crescendo, crescendo. Hoje está nesse patamar, né, aí de grandeza jornalística, de aprimoramento, de crescimento, enfim. Né? Eu ouvi, certa feita, de um empresário local, um empresário muito importante, eu havia ido fazer uma visita a esse empresário, justamente com outro empresário do ramo de comunicação. Né? Esse empresário buscava parceria à época. E eu ouvi desse empresário o seguinte, foi assim eu acho que ele teve muita facilidade em definir o sucesso da Gazeta. Ele dizia à época o seguinte, a Gazeta conseguiu fazer um molho, assim, do que realmente é a cultura local, né? É o pensamento da comunidade, como essa comunidade processa a informação que recebe, como ela interage, né? E como ela se afina com essa forma do bom informar da Gazeta e como ela consome esse molho, né? Que dá esse paladar a essa forma toda muito própria que a Gazeta tem do informar ao leitor, informar a comunidade, o seu comprometimento, né, com esse público. Eu acho que os jogos abertos, né, tem os jogos abertos, né, de Santa Catarina, uma época foi em São Bento do Sul. E a Gazeta fez essa cobertura, eu não sei de qual foi o ano, não me recordo bem. Mas a gente tem como compromisso sagrado, assim como a Gazeta tem um compromisso sagrado com a informação, né, o compromisso da verdade com a informação, a gente tem um compromisso sagrado com a privacidade dos nossos clientes. Em hipótese alguma, uma imagem que você confia a nós imprimir, essa imagem pode ser vista por outra pessoa, você está entendendo? Não pode de jeito nenhum. E a gente geralmente faz todo um trabalho de treinamento com o nosso pessoal de recepção. Agora é imagem, né? Mas a recepção do filme, o tratamento que vai dar esse filme, seria dado a esse filme, assim como a recepção de imagens hoje, como é que ela deve ser tratada, como é que ela deve ser confidencializada, porque afinal é a privacidade das pessoas. Mas nos escapou porque uma menina que trabalhava conosco, ela acabou cochilando, né, com uma imagem que eu acho que tinha sido fotografada pela Gazeta, e um outro pessoal, eu acho que era da Notícia de Joinville, eu não sei, acabou, eu acho que a pessoa lá, a menina, enquanto vai lá dentro, pegar o envelope e volta, eu acho que uma imagem acabou saindo dali. E interessante, eu não sei quem foi o repórter, que essa imagem acabou saindo, fui lá para a notícia, sei lá, mas essa imagem era minha. O que me desculpar, porque aquilo me deu muito calor, aquilo me deixou bastante
eu vou dizer assim, aborrecido, porque aquilo não poderia acontecer, né? Não se mistura fotos de pessoas, muito menos, como é que se diz assim, propriedade, direitos autorais, você não pode bobear, né? E essa moça, coitada, desavisada, acabou deixando passar, então aquilo foi assim, uma turbulência no nosso laboratório, porque aquilo motivou reunião e muita conversa, e coitada, ela ficou muito, né, desacorçoada. Mas, no mais, não tem grandes assim coisas, né? Somente as pressas, né? Porque às vezes já está fechando a edição, mas aconteceu uma coisa agora e foi fotografado aquilo, e precisa desse troço, né? Então, putz, é assim mesmo. Uma foto, segundo uma definição da própria Kodak, né, que eu chamaria assim, a alma da fotografia, da invenção da fotografia, Kodak diz, uma foto fala por 1000 palavras, né? Você pode não escrever nada, aquela foto está ali, ela já te permite abstrair sobre o que ela representa, sobre o que aconteceu, sobre o que pode acontecer, né? Porque uma ação pressupõe uma reação, e a foto realmente, ela eu diria assim, que é a alma do jornalismo, né? Você veja que todo o progresso dos meios de comunicação, tecnologias, mas a fotografia ela continua senhora absoluta de todas as edições, de todas as ações, de todas as demonstrações. Você imagina o seguinte, a fotografia ela é tão importante que em qualquer parte do mundo, onde uma autoridade pública vai, onde uma pessoa importante está, tem um fotógrafo de plantão. A presidência da República aqui do Brasil tem um fotógrafo permanente ali, o presidente dos Estados Unidos tem um fotógrafo permanente que o acompanha. Enfim, fotografia é história, né? E eu acho que o jornalismo escrito sem a fotografia, eu diria que é um corpo sem alma. E eles se casam, eles se infundem de tal maneira, de forma tão dinâmica, que é impossível a existência de um sem o outro, né? A fotografia, ela faz a história, ela conta a história, ela preserva a história, ela difunde a história. Eu acho que é uma das grandes, se não a maior invenção aí do século é a fotografia, né? Assim, eu diria que a nossa relação com a Gazeta, em termos de, de troca profissional, ela é mais saudosista hoje. Porque a Gazeta hoje, ela anda, ela roda, ela faz o jornalismo e não mais necessita da fotografia, assim dizendo, né? Hoje o processo é totalmente diferente. Mas o que nutre a nossa relação realmente foi justamente essa parceria tão forte que se consolidou ao longo do tempo em que era necessária a foto para a impressão do jornal, que a gente mantém um vínculo de amizade, né? Um vínculo assim de muita, como é que eu posso dizer assim, de lealdade, né? De fidelidade, E assim, eu vejo a Gazeta como uma criança que eu ajudei a aleitar e ajudei a nutrir, né? Eu digo a Marlisa, né? As lojas Marlisa Fotos, que a Marlisa Fotos ajudou a amamentar, né? A nutrir. Eu diria que a Marlisa Fotos, ela foi uma mãe de leite da Gazeta num momento muito importante. E a gente celebra não só o crescimento dessa criança que se chama o Jornal A Gazeta, hoje já um adulto, né? Mas a gente realmente vibra e torce para que a Gazeta seja cada vez mais saudável, né? Que a Gazeta ela consiga, nessa dinâmica do tempo, nessa mudança que existe hoje, a gente só sabe que tudo vai mudar. E eu tenho certeza que tudo mesmo mudando, a Gazeta vai estar com a mudança onde quer que essa mudança chegue. Porque o processo de gestão, de construção, de sustentação é muito bem feito, é muito dinâmico, né? É muito antenado com o futuro.
E eu tenho certeza que a Gazeta vai estar no futuro e a Marlise, através da Gazeta, também lá estará. Eu sou grato por a Gazeta, quando celebrando esses 30 anos de existência, né, saudável, forte, dinâmica, tenha me chamado para dar esse depoimento. Isso para mim me traz muita honra, não só pela importância, né, do jornal em si, mas pela amizade que nutre a relação das lojas Marlisa com a Gazeta, a minha pessoa Pedro, com o César, com o Ângelo, fundador, o Carlinhos, enfim, a família Celeste, né? Que eu rogo a Deus que seja cada vez mais forte, bem-sucedida, dinâmica e que tenha muitas bênçãos. Muito obrigado.